aí, pessoal da Anatomia Papel e Caneta? Tudo bem com vocês? Nesta aula, então, nós vamos dar continuidade à primeira aula. Caso você não tenha visto a primeira aula, é interessante que você clique nesse ícone e assista, pois senão você vai ficar um pouco perdido nesse vídeo. Dando continuidade, então, vamos aqui falar sobre aquelas pequenas artérias que estavam ao redor da carótida interna. De início, é interessante que você saiba que essas artérias estão ao redor dessa grande estrutura chamada quiasma óptico. Essa bolinha que está aqui embaixo representa a glândula hipófise. A maior parte que você está vendo representa a adenohipófise e essa menorzinha representa a neurohipófise. Então significa que para cá nós estamos tendo a região anterior e para cá nós estamos tendo a região posterior. Repare então na artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior. A conexão dos dois lados da artéria cerebral anterior é feita pela artéria comunicante anterior. A comunicação entre cerebral média e posterior é feita pela artéria comunicante posterior, como havíamos dito no primeiro vídeo. Essas pequenas perfurando aqui a região interna do polígono são justamente as artérias perfurantes. Aqui embaixo, identificada a artéria basilar, em seu redor nós vamos ter as artérias pontinas, curtas e longas. Aqui no interior do polígono nós vamos ter artéria hipofisária inferior, artéria hipofisária superior e um pouco mais à frente delas nós vamos ter a artéria hipotalâmica. Visualize bem essa estrutura e demarque que essas artérias estão saindo muito próximas do quiasma óptico. Isso será interessante para você entender o próximo desenho. Um ponto importante para você lembrar é que esse círculo de artérias tem início com a artéria carótida interna. Você vai perceber então artérias indo para a região anterior e artérias indo para a região posterior. Obviamente tem artérias indo para a região lateral, mas nesse desenho fica um pouco mais difícil de perceber. As artérias cerebrais médias são melhor visualizadas em uma vista inferior, ou em um corte coronal. Repare inicialmente nas artérias que vão para a região anterior. Aqui nós vamos ter a artéria recorrente ou a artéria de Helbling. Depois nós vamos ter a artéria cerebral anterior. Agora repare que essa artéria cerebral anterior vai contornar uma estrutura muito importante aqui para nós, o chamado corpo caloso. Esta artéria que vai percorrer o corpo caloso é chamada justamente de artéria pericalosa, ou seja, ao redor do corpo caloso. Agora repare também a artéria que vai aqui para a região posterior. Nós vamos ter a artéria cerebral posterior e aqui escondidinha, bem pequenininha, nós temos a artéria comunicante posterior. Acompanhe o desenho, você vai acabar percebendo que a pericalosa vai se unir à artéria cerebral posterior. Neste momento, essa artéria cerebral posterior se divide em dois ramos que vão circundar dois sulcos importantes dessa região. Justamente por isso são chamadas então de artéria parieto-occipital e artéria calcarina. Pequenos ramos também são demonstrados nesse desenho. Repare de antero para posterior. Artéria óbito-frontal medial, artéria frontopolar. Saindo aqui na sequência da artéria cerebral anterior, nós vamos ter a chamada artéria caloso-marginal. Ela vai emitir os ramos frontal medial anterior, frontal medial médio e frontal medial posterior. Por isso, então, seriam chamados de ramos da artéria caloso-marginal. Ramo frontal medial anterior da artéria caloso-marginal, ramo frontal medial médio da artéria caloso-marginal, ramo frontal medial posterior da artéria caloso-marginal. Muito próximo aqui do subcentral, nós vamos ter a artéria paracentral. Nós vamos ter aqui um pouco abaixo os ramos singulares. Aqui próxima da região do cúneo, nós vamos ter a artéria pré-cuneal. Este encontro da artéria pericalosa com a cerebral posterior é dado o nome de artéria pericalosa posterior. Aqui para baixo nós vamos ter a artéria temporal posterior e a artéria temporal anterior. Este outro desenho vai nos dar a ideia de um corte axial lateral. É como se estivéssemos vendo o encéfalo por um corte oblíquo. Mas identifique, aqui nós temos a região do mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. Lembrando que na primeira aula nós falamos que duas artérias muito importantes sairiam da artéria basilar. São elas, a artéria cerebelar superior e a artéria cerebelar inferior anterior. Mas repare, se nós temos a chamada artéria cerebelar inferior anterior, na lógica deveria existir a posterior também. Portanto, lembre-se, esta não sai da região da basilar, esta sai da região da vertebral, ok? Aqui nós vamos ter então a chamada artéria cerebelar inferior posterior. Como havíamos dito, quem sai do topo da artéria basilar não é a cerebral posterior, e sim a cerebelar superior. E aí você vai perceber que um pouquinho acima dela estaria sim a artéria cerebral posterior. Então quer dizer que esta que vem aqui à frente é a carótida interna.
ela vai emitir o ramo da artéria comunicante posterior e, enfim, nós vamos ter a artéria cerebral posterior. Quer dizer que esta parte vai dar origem, então, àquele outro desenho da artéria parieto occipital e artéria calcarina. Agora identificamos o mesencéfalo, ponte e bulbo. Quer dizer que uma dica muito importante dessa aula é você se lembrar que a artéria basilar sempre estará à frente da ponte e que a artéria basilar teve origem através das artérias vertebrais. Esta menorzinha que está demarcada aqui à frente do bulbo é a chamada artéria espinal anterior. Esta começa a dar irrigação para a medula espinal. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado. Até a próxima. Abraço!